Olá, pessoal. Bom, nesse vídeo eu quero trazer para vocês alguns conceitos bem básicos, mas fundamentais de auditoria de tagueamento, tá? Vou trazer junto com esse vídeo também um caso real, tá? Para poder ficar mais claro, né, como que a gente usa isso na prática e desse caso, qual foi a conclusão e onde que a gente chegou, identificou e corrigiu os problemas. Bom, para a gente começar, e eu acho que é muito importante pelas dúvidas que chegam de lojistas, às vezes até de profissionais, pessoal às vezes que fez curso de Google Tag Manager e fica inseguro, ou lojistas que contrataram alguém para fazer e não tem ainda confiança se aquilo está certo ou está errado. E sempre tem uma dúvida muito comum, tá? Que é isso aqui. Isso aqui é o princípio da coisa, tá, pessoal? A gente precisa entender direito o que cada lugar ou cada métrica vai representar pra gente, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse conceito todo é a diferença das métricas ou quantidade de eventos entre gerenciador de anúncio, vamos falar na terminologia do Facebook, e gerenciador de eventos. Isso aqui no Google é o mesmo conceito, tá? Mas seria a diferença entre quantidade de evento em uma campanha ou lá nas métricas para hits de evento na sua G-Tag, ou tag do Google, tá? Então vamos lá. O que é isso aqui, pessoal? E eu citei o Google porque o conceito é igual, mas enfim, vou falar do Facebook. No Facebook, a gente tem, o que eu acredito que todo mundo que está aqui sabe o que é, o gerenciador de anúncios do Facebook, correto? Você chega lá, faz campanha, enfim. E lá você, né, pode fazer uma campanha, vamos falar de compra, só para facilitar o negócio, mas vale para qualquer evento, tá? Mas vamos falar de compra. Você chega lá no seu gerenciador de anúncios, correto? Aí você puxa lá a coluna de resultado de uma campanha que está otimizada para o evento de compra. Na verdade, ele te dá um total de compras lá em determinado período que você filtrou. E a gente tem também o gerenciador de eventos. O gerenciador de eventos é esse carinha aqui, né? Com essa cara aqui, ó. Né? Que você consegue selecionar o seu pixel. E aqui no Visão Geral você vai ter as informações. Né? Você consegue filtrar a data aqui também. E aí você vai ter quantidade de eventos, qualidade, nota e etc. Tá? Ok. Então vamos voltar aqui para a nossa cola. Existe uma diferença fundamental entre os dois. Tá? E qual é essa diferença fundamental entre os dois? Quando a gente olha a quantidade de compra dentro do gerenciador de anúncio, não significa todas as compras que aconteceram no nosso ambiente, na nossa loja. Significa as compras que aconteceram e que o Facebook atribuiu para ele enquanto mídia. E qual é a atribuição padrão, se você não mudar do Facebook? 7 dias clique, 1 dia visualização. Então, as compras que ele coloca no gerenciador de anúncio não são todas. São apenas as compras que ele atribuiu como dele, responsabilidade dele, ele que vendeu aquilo para você dentro da atribuição dele lá. Show? Já no gerenciador de eventos, quando a gente vai lá, ó, e dá uma olhada num evento de compra em determinado período, e eu tenho um número aqui 454, isso aqui significa que o anunciante, o pixel, o servidor, seja lá o que for, você enviou 454 eventos de compra para o Facebook, para a Meta, para o pixel. Independente desse evento ter tido origem mídia orgânica, tráfego direto, se veio do Google Ads, se veio de outra mídia. Aqui são todos os eventos que você mandou para o teu pixel. É isso que o Facebook está te mostrando. Ó, tu me mandou isso aqui. E desse universo aqui de 454, um exemplo, 300 e poucas eu vendi para você e 300 e pouca vai aparecer lá no seu gerenciador de anúncio. Ok?
Então, a primeira coisa, pessoal, quando a gente vai fazer, então, uma auditoria de tagueamento, a princípio é esquece o gerenciador de anúncio, esquece o quanto de compra que aparece lá. Não quer dizer que não possam ter problemas específicos de atribuição, né? Enfim, mas por básico, esquece que lá não representa absolutamente nada para o seu objetivo. Você tem que olhar aqui. Lembrando que o Facebook também, partindo do princípio que você está mandando o evento web e servidor, né? Você vai ter sempre o dobro aqui, tá? Então, no universo que eu tenha mandado 10 compras, aconteceram 10 compras, na verdade, na minha plataforma, no meu gateway, nesse mesmo período aqui, eu ia ter que ver 20, porque eu tenho 10 web, 10 server. Ok? Pode ter uma pequena diferença ali, mas enfim, é isso. Esse é o conceito da coisa. Tá? Eu queria começar falando dele, porque eu vejo que muita gente não entende isso, que é o básico. E se não entende isso, não consegue interpretar a métrica para poder fazer auditoria. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. É muito comum também de você. E olha, é um gráfico. Eu tirei as informações do cliente, mas é um gráfico real, tá? Aqui de eventos. E a gente percebe pelo próprio gráfico aqui que historicamente a coisa não estava muito certa. A gente tinha evento de mais vindo do servidor, evento de menos vindo da web, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, a correção aqui que foi recente, tá? Isso aqui é o que a gente espera, isso aqui é o normal, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa avaliar, tá? Vou tomar o Facebook aqui, mas serve para outras plataformas também. Bom, dos eventos que eu estou mandando de compra, eles estão vindo exclusivamente do meu Google Tag Manager e da implantação que eu fiz? Essa é a primeira coisa, tá? E a gente tem algumas formas de olhar isso. A primeira, e parte do princípio, que quando você implantou, você testou. E se você testou, se viesse ali um outro evento da web, você iria ver. Mas às vezes no servidor não vai vir. Pelo simples fato de que quando você estava debugando, você não consegue botar test ID na implantação via API de terceiros, obviamente. Então você não vai ver aquilo. Mas você vai ver nos históricos. E nesse cenário, por exemplo, a gente tinha um problema que estava vindo mais evento do servidor. E quem vai me indicar melhor o que é isso e se está vindo do meu Google Tag Manager servidor ou não? O log da Stape. Beleza? Então, independente do client que você esteja utilizando, se for Data Client ou GA4, para mandar a informação para o teu GTM servidor, você pode facilmente, óbvio, você precisa usar a tag da Stape no lado servidor, tá? Você vai entrar no teu container, lá na Stape, você vai vir em logs, você vai vir aqui em request logs, tá? Dependendo do teu plano, você vai ter 3 dias de log, né? Se o plano for maior, você tem até 10. Você vai colocar a data aqui, Facebook, e a gente está falando de purchase, vamos filtrar os purchase. E aí você vai saber o que? Ora, o que eu mandei para a API do Facebook? Quais eventos de purchase eu mandei pelo meu Google Tag Manager servidor? Tantos. E aí, se num cenário de eu ter mandado 10 eventos aqui, tá? E eu olho no meu gerenciador de evento do Facebook e eventos servidor, eu tenho 30, isso tá vindo de outro lugar. É um fato. Não é você que está mandando. Ok? Tá, Luiz, mas e que outro lugar? Ótima pergunta. Plugin, vínculo com plataforma, outras, enfim, ferramentas, etc. Mas via de regra vai vir disso daí. E aí, cabe a você. Você pode tentar dar uma olhada, que nem sempre ajuda, tá? Mas aqui dentro, vamos supor que isso esteja vindo de uma ferramenta de e-mail marketing. Mais raro de acontecer, mas pode, tá? E aí, se você vier nos detalhes do evento, por exemplo, na hora que você entrar aqui, você vai ter aqui origens do evento, tá? E nesse caso é tudo site, mas vamos supor que num cenário de problema você tivesse aqui e-mail, CRM ou algo do tipo, opa, já é uma dica da onde isso está vindo, tá? De resto
explorar as ferramentas que tem, explorar as ferramentas que o cliente, a empresa e etc. utiliza, que em algum lugar tá. Não achei. Não achei. Ninguém sabe o que é. Dá uma olhadinha na ABM aqui dentro dos aplicativos, vê se tem algum aplicativo vinculado. E na pior das hipóteses, o que você faz? Reseta o token da API do Facebook lá dentro de usuários do sistema, revoga os tokens da API do usuário atual, né? Geralmente vai ser o usuário administrador, gera outro token aqui e tá tudo resolvido. Que agora você gerou outro token, todo mundo que estava mandando perdeu acesso. Tá? Se ninguém sabe de onde vem e o negócio tá atrapalhando, é porque ele não é importante. Beleza? Então vamos lá. Abri aqui, deixa eu carregando. Aqui, o log da Stape, eu tenho 19 eventos no dia 10, tá? Então, no dia 10 aqui, vamos dar uma olhada aqui quantos que ele deu aqui, ó. Eu tenho 10 eventos servidor, 9 eventos navegador. Os dois estão batendo bonitinho. Ah, Luiz, por que o log da Stape então tá dando 19? Tá? Ontem a gente testou bastante coisa aqui, eu fiz alguns restos diretos. 2, e isso assim vocês precisam ter atenção, que, infelizmente, o log da Stape, ele é baseado o horário é baseado, tá? No fuso, acho que é o TC que ele fala aqui e tal, enfim, que é o fuso -3 lá. Então, se você for comparar com o e-commerce do Brasil, você vai ter uma diferença de 3 horas, tá? Então, assim, tudo que aconteceu depois de 9 da noite vai entrar no próximo dia e vice-versa, tá? Tudo que aconteceu de manhã muito cedo vai entrar no dia anterior, tá? Então, por exemplo, essa galera aqui, ó, aqui é 7 p.m., né? 10 p.m., ó, 2 e pouca a.m., isso aqui já vai estar no outro dia, tá? Então, só um cuidado aqui quando for olhar. Mas, via de regra, isso aqui tem que bater tinino, obviamente, com o que você está mandando. Porque ali é o seu servidor, é o que o seu servidor mandou. Beleza? Show de bola. Bom, não só isso. Você também tem o nível de passou no meu servidor e bateu no meu Facebook. E você vai ter o nível também de eu tive 10 compras passando no meu servidor. Tá funcionando com o que eu estou conflitando aqui, que está batendo aqui no meu Facebook. E muitas vezes também é o ideal que você também dê uma olhada e cruze a princípio com o seu GA, tá? Monetização transações, aqui você vai conseguir ver o total de transações em determinado período. Se esse relatório não aparece para você, pessoal, vem na biblioteca e puxa ele, tá? E aí você vai conseguir ver as transações. Esse relatório é bem importante, tá? Para a gente poder fazer esse tipo de validação. E olha aqui também. Mas você pode ter um cenário que é o seguinte, tá? Que é o seguinte, vamos lá. Então, entendemos a diferença aqui entre gerenciador de anúncio e gerenciador de evento. E que para fazer isso a gente olha evento, tá? Ou hit, quando a gente vai falar do Google, tá? A gente não vai olhar isso no gerenciador de anúncio, porque lá a gente vai ter atribuição e a coisa muda. Show? Tá. Então, continuando aqui, a outra coisa agora que é o ideal a gente fazer como eu estava explicando, cruzar evento do Facebook, do GA4, o que passou no seu servidor, que aí é o log da Stape, né? Ver se eles têm faz sentido, tá? Independente da implantação do seu GA4, tá? Se for servidor ou web, você pode perder uma outra coisa ali, uma diferença de 1, uma diferença de 2. O log da Stape tem essa questão do horário que você tem que ter atenção, mas o número precisa fazer sentido, porque a princípio a origem deles é a mesma, ok? Qual é a origem deles? O usuário comprando na loja. E por último, que é a matadora, que é a plataforma ou gateway. Então, assim, eu posso ter um cenário maravilhoso
olhando, meu Facebook pegou, desduplicou, bonito, web server, quantidade de server passou realmente, tá bonito na minha state, tá batendo o meu GA4. Mas eles podem estar contando num período 10 compras efetivas e quando você olha na sua plataforma, no seu gateway, você tem 32 compras. E aí? Né? Então aí a gente tem um outro nível de problema. E o nível de problema, a gente já olha e pensa o seguinte, ora, eu não estou pegando alguns eventos. Né? E nesse exemplo que eu dei, vários eventos. Né? E aí a gente estende agora essa auditoria. E essa auditoria, independente do que você vai usar de plataforma, ela é a mesma lógica. E qual é ela? Você vai, se pautando em purchase, para poder entender isso, você vai extrair um Excel, num relatório, extrair seus pedidos da plataforma e você vai cruzar partindo do princípio que o seu já está acesso, você pode cruzar com o log da Stape? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas geralmente eu vou cruzar com o log da Stape depois de não ter visto o problema evidente cruzando no GA, porque é muito mais fácil cruzar no GA do que você exportar os logs da Stape e ficar olhando aquilo lá, tá? Mas vamos lá, extrair pedido da plataforma e cruzar com transações no GA. Ok? Que é isso, pessoal? Então vamos lá. Nesse caso que eu estava falando, né, que me deu essa ideia de trazer esse vídeo para vocês, tinham vários problemas. Trocentos problemas, tá? E aí a gente foi mitigando eles, tá? Tinha plugin, tinha implantação dobrada, fomos tirando e etc. O cliente usava para gerenciar anúncio, que ele achava mais fácil, uma plataforma que chama Nemo, e ela tinha um vínculo com o Pixel e ela mandava evento via servidor também. Isso a gente pegou, isso a gente identificou como, ora, tá chegando mais evento servidor do que no nosso servidor propriamente, no Google Tag Manager, tá vindo de outro lugar, tá vindo da Nemo. Então pedimos para o cliente tirar essa parte lá da Nemo, né, para a Nemo não ficar mandando evento, né? E assim, a gente tinha, no final das contas, a gente ainda ficou com uma questão que era, ora, a Nemo estava marcando 30 compras, na plataforma tinha 30 compras, e na nossa implantação, Facebook, API, o GA e etc., marcava 20. Ora, como assim? Né? E é aí que a gente chega nessa etapa. Então, a gente pode fazer o seguinte, tira o Excel da vida, tá? Gateway do cliente é YAMP. Então, tirei esse relatório da YAMP. Aqui eu vou ter, o Excel formatou, mas aqui eu vou ter o número do pedido, o Order ID, no caso do GA Transaction ID, tem o horário, tem o valor, tem a forma de pagamento, tá? Aqui eu tenho os dados do cliente, mas obviamente eu tirei, tá? E aí o que você faz? Serviço de estagiário, mas precisa ser feito. Pega um dia só, que você já identificou que tem essa discrepância, tá? E você vai pegar o número do pedido aqui e você vai lá no seu GA, transações, você vai pesquisar aqui o número do pedido. Simples assim. Esse pedido aqui foi para o GA, vou colocar aqui. Não foi. Esse pedido aqui foi para o GA. Aí você pode ir marcando, enfim. Não foi. Tá, será que eu fiz filtro errado? Vamos pegar um aqui de baixo, vamos pegar aqui um aleatório aqui, vamos jogar aqui. Porque será que eu fiz filtro errado? Pô, os dois primeiros já não apareceram. Não, não fiz não. Esse aqui pegou. Beleza. Então, depois de você dar uma olhada nisso, e às vezes no próprio exercício, aí dependendo um pouco da experiência, às vezes você não vai achar o problema, tá, pessoal? Mas muitas vezes você já vai matar de cara o problema aqui, porque vai existir uma especificidade na diferença. Ou o que está dando a diferença é evento que não passa no e-commerce, mas está dentro do gateway porque vem de um marketplace.
Ou não, é tudo evento do e-commerce, não tem marketplace, mas você tem uma causalidade de que são eventos que vendem, por exemplo, uma mecânica e um funil de upsell. E nesse caso aqui, por exemplo, qual é a correlação com a forma de pagamento? Reparem o seguinte, as três primeiras aqui, né, duas na verdade, é tudo cartão de crédito. E a que funcionou é Pix. E aí, olhando com mais detalhe, a gente viu que tudo que é cartão de crédito não estava computando compra em todas as plataformas. Ah, Luiz, mas você mencionou que no início do caso lá, a tal da Nemo marcava. Sim. Por quê? Porque a Nemo estava vinculada diretamente à plataforma do cliente. Nesse caso, Shopify e a Yamp. E essas, não todas, mas essas ferramentas, elas são bem inteligentes em algum aspecto, tá, de mercado, porque o que, que elas fazem, pessoal? Elas vão pegar o sinal de que a compra aconteceu via servidor, vindo lá do seu gateway. Deu pago, ela pega. Independente de ter concluído de certa forma, ou de estar tudo certo na jornada web dele, tá? Então, quando a gente faz, a gente pode muito bem fazer o Google Tag Manager entender também esse hit vindo de servidor para acionar um evento de compra. Não tem problema nenhum. Por outro lado, é muito importante os dados web, os dados da navegação. E mais importante ainda é entender qual é a necessidade de usar esse evento de servidor. Tá? Por quê? Acaba que essa facilidade, e continuando o caso, mas essa facilidade às vezes que plugins, Nemo, Solomon, RedTrack, etc. Essa conveniência que ele traz é bem legal. Você, né, você coloca lá e ele já vai pegar do seu gate, vai atribuir do jeito dele lá, sabe-se lá Deus como é que ele usa para atribuir, né? Até porque nesses casos ele fatalmente não conseguiria pegar o final da sessão em um purchase na web, tá? Mas enfim. Por outro lado, te dá um senso de conforto e maqueia às vezes problemas efetivamente reais que você ia ver a partir de uma auditoria e ia ver que não era tagamento e sim estrutura da página. Afinal, quando a gente está fazendo tagamento, é uma tarefa totalmente acessória, correto? Você não está fazendo, não deveria ser fazer só porque dá dinheiro, mandar dado de usuário para API do Facebook. Você está fazendo para quê? Para ter métrica clara, para entender a jornada do teu cliente, para fazer uma análise CRO que presta. Entende? Então não faz sentido, por mais que a princípio funcione, na minha cabeça pelo menos, tá, pessoal? Esse atalho de colocar um aplicativo. Não quer dizer que a gente não consiga fazer o número bater. É só pegar do servidor que o número vai bater, ok, mas por que isso não está atribuindo normalmente na web? Por que esse evento de purchase não está acontecendo no cartão de crédito como deveria acontecer na web? Por que só Pixel funciona? O questionamento e correr atrás da solução do problema é o core da parada. Entendem? Entende para mim é onde agrega valor na tarefa, tá? De auditoria ou de implantação. O resto, o sapeia, maré, o plugin dá o número lá, você confia naquele troço, seja feliz. Tá? Bom, seguindo o caso, o que a gente identificou, então? Identificamos que o cartão de crédito não ia e identificamos que na jornada, na hora que ia pagar, efetivamente, a gente teve que fazer teste pagando, o que nós percebemos? Percebemos um problema anexo no gateway, que não tinha absolutamente nada a ver com o problema que a gente estava caçando, mas a gente pegou, mostrou, documentou isso para o cliente e o cliente percebeu que a taxa de aprovação real dele não era 90%, como o gateway dizia, mas na verdade estava próximo de 30% ou 40%, como eram as métricas que a plataforma, não a Nemo, tá? Mas a métrica que ele tinha lá no despacho dele, lá na Yamp, indicava. Era uma dúvida que ele sempre tinha. Porque em algumas compras que eu fiz com o meu cartão, né, apareceu como compra aprovada, no front deu para mim como compra negada,
demorou para burro para aparecer, isso era Pagar.me, tá? Demorou para burro para aparecer na Pagar.me e apareceu como antifraude. E na métrica de aprovação, tá? Pagar.me não coloca o antifraude lá. Uou, tá, imagina isso daí. Por que que isso está acontecendo? Não sei, documentamos tudo, passamos para o cliente para ele dar uma olhada, correr atrás. Mas você imagina o quanto de problema que isso não pode estar gerando, problemas invisíveis. E eram duas métricas que ele não entendia. Ora, por que que aqui na Yamp está me dando uma taxa tão baixa de conversão em checkout com forma de pagamento cartão? E eu olho no meu gateway de pagamento, o cara fala 90%. Ah, é porque o que o gateway de pagamento está classificando como antifraude, nem sempre está sendo. 2. Por que do cartão dando um problema? Não era esse problema. Esse foi um problema que a gente viu sem querer. Mas 2. E mesmo macaco velho igual eu, às vezes pega novidade, né? A Yamp, ela te permite que você coloque páginas de obrigado, correto? Personalizadas. E tem uma regra que você consegue botar página de obrigado para transações em cartão. E até ontem não tinha para Pix. E tinha uma página personalizada lá. E o que que acontece? Assim que era aprovado o cartão no front, tá? No mundo cor-de-rosa, a gente esperaria que mesmo assim na camada de dados lá na web, assim como acontece no Pix, que a Yamp lançasse o evento de purchase e pronto, tá tudo resolvido. Mas não é o que acontece na prática. A Yamp dá o redirect para a página personalizada de obrigado antes de mandar o purchase na camada de dados na web. Consequentemente, não acontece esse purchase não estava sendo coletado pelo Google Tag Manager Web, não chega no server. Tá? E aí, chegava na página de obrigado, uma página personalizada, a página fizeram apenas com o intuito ali de fazer um upsell ou algo do tipo, mas essa página também não carregava o evento de compra, como uma forma de contingência. Tá? Bom, soluções. Parar de trabalhar com a página, né? Então o cliente até foi fazer uma análise de quanto que essa página retorna para ele, se faz sentido ou não. 2, levar, porque a Yamp ela disponibiliza isso nas variáveis internas lá dela, a gente conseguiria levar as informações da compra para esse outro ambiente, para essa outra página, e de lá disparar o evento de purchase, e aí tudo certo. Beleza? Então, problema identificado, né? Entendemos aí também não é um problema, né? Mas uma especificidade, por exemplo, da Yamp, utilizando essas páginas, então muito cuidado com isso, né? 3, se você está fazendo implantação de Google Tag Manager e tal, né? Prestação de serviço disso, cara, sempre dá uma passadinha nisso aqui, dá uma olhada nisso, sabe? Chega muita gente, cada vez mais, infelizmente, chega gente para mim, mas eu já paguei pessoa para fazer, mas eu não sei se está certo. Na minha visão, se pagaram para você fazer o tagamento, seu cliente não pode ter dúvida se aquilo está certo ou não. Você tem que ter mostrado pelo menos uma auditoria básica dessa para ele durante o processo. Ele precisa compreender aquilo, tá? E particularmente eu acho um absurdo quando chega um lojista que já contratou alguém para fazer tagamento e ele não tem confiança, e aí logo quando eu faço as primeiras perguntas ele me mostra gerenciador de anúncio. Eu falo, não, você tem que ver gerenciador de evento. Não quer dizer que não possa ter um problema de atribuição, não quer dizer que não possa estar truncando todos os cookies FBC aí da tua implantação. Por outro lado, a primeira coisa que a gente tem que ver é gerenciador de evento. E aí você percebe que o cara nem entendeu ali. Ele contratou, aí eu também não entendo. Contratou por quê, né? Porque tá num hype. Né? Enfim, tá? E por último também, que eu achei muito legal, é a questão da utilização de atalhos, utilizações de plugins, como eu disse. Né? O cliente tinha lá, Nemo nesse caso. Mas a Nemo tá batendo. Tá batendo. Sim, porque ela pega no servidor. Você pode fazer a implantação via servidor, você pode pegar o purchase vindo direto do gateway, que ele nunca vai falhar, né? Vindo do servidor, e você manda. Cadê o cookie do cara? O que indexou ele no Facebook? Qual é a seção dele do GA? Mas o número bateu. Entende o que eu tô falando? Então,
Não estou falando que é ruim, não estou falando que existe estágios de uma empresa, de um anunciante, de um e-commerce que pode ser legal. O que eu estou falando é que não tem a menor comparação com você propriamente fazer um tagueamento, olhar assim, no detalhe se aquilo está certo ou não, porque é isso que, além de dar resultado naturalmente, mas vai indicar problemas que não necessariamente são da implantação. Problemas da estrutura, problemas do funil, problemas no gateway, problemas de redirecionamento e que muitas vezes são coisas invisíveis que o lojista não vê e que está prejudicando muito mais às vezes do que tagueamento errado. Beleza? Então é isso e vamos para a próxima.